procurei até alguns textos, que eu estou escrevendo um artigo também sobre isso, né? O Afonso de Tunay diz um texto, em 1654, tremenda epidemia dizimou míseros rebanhos vermelhos lá em São Paulo. E aqui no nosso sul da Bahia tem um padre francês, Torrente, que na década de 30, 1925, ele diz que era comum aqui na região que a gente mora. Olha só, vou ler aqui na palavra deles. Talvez por ocasião da varíola no Salobro, aqui nessa região, um desalmado mandou entregar aos pobres índios vestidos de varíolas para eles ficarem contaminados pela peste. O que se conseguiu de fato, ocorrendo então muitos milhares de tupinambás morrendo. Então, historicamente, nós, os povos originários, somos vitimados por epidemias. E nós temos nossos poderes de resistência e de resistência. O poder da cura, pelas raízes, pelos nossos encantados, né? E assim nós também temos nos tratado. E isolamento sempre foi uma prática nossa. Nós temos ainda isolados ainda, né? Os tupinambás mesmo, por não concordar com a catequese, a colonização portuguesa, foram dados como dizimados. A gente canta assim, ó. Mas não morremos todos não. Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Ele é o rei da Jurema. A gente arranjou formas de fugir, de nos isolarmos e depois retornarmos ao nosso território, que é o nosso território sagrado aqui encantado. Então, historicamente, nós, povos indígenas originários, fomos vítimas de pandemias, de epidemias diversas, tuberculose, a febre amarela, essas doenças vindas do homem branco para cá. A AIDS contaminou bastante. E agora, de novo, com muita subnotificação, mas o movimento indígena tem denunciado a CESAI. A CESAI, quando apura os doentes de Covid-19 entre índios, não leva em conta os índios em situação de cidade, que moram em cidade. Então existe uma enorme subnotificação em relação a essa doença, em se tratando de povos indígenas. O dado oficial da CESAI, e o movimento indígena tem denunciado isso, não leva em conta os índios que moram em situação de urbanidade. Aqui nós temos parentes que moram em cidade, que moram em Itabuna e Ilhéus, né, que se adoecer não entra no dado. Pois bem, então é isso que a gente fala. Nós estamos acostumados, infelizmente, a naturalmente nos depararmos com essas doenças que nos são impostas pela ganância, e ninguém me tira isso da cabeça, que é a ganância do homem não indígena, né? Do homem que quer destruir a natureza a todo custo. Aí estou lembrando do livro A Queda do Céu, de Davi Capinauá. Estou lembrando das falas do grande Ayrton Krenak. Essa doença, ela é resultante da devastação da natureza. E não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que ela é resultado de quanto mais você se aproxima da mata, você devasta a mata. Aqui mesmo, ó, nesse território aqui, se você tira uma planta do lugar, sem autorização dos encantados, o resto todo da ambiência, da natureza, sente o que o ser humano, nessa atitude desenvolvimentista, está fazendo com a natureza. A China, os Estados Unidos, essa doença não é uma agressão, uma resposta da natureza. É a natureza sentindo o mal que está se fazendo a ela. Da mesma forma, não pense que a preocupação, pelo menos eu penso assim, do governo, desse mau governo, como dizem nossos amigos zapatistas. Depois, no final, gostaria muito de ler um texto da Carta Zapatista em relação ao enfrentamento a essa doença. É um texto bastante importante de ser lido, não é isso? Mas a preocupação do governo não é com o número de mortos, é porque ele sabe que não tem saúde suficiente para todo mundo, não tem posto de saúde para todo mundo, não tem médico para todo mundo, não tem leito para todo mundo, não tem UTI para todo mundo. Nunca teve. O ano passado, uma menininha, uma cunhatã nossa, que morreu nesse hospital regional de Ilhéus por falta de UTI. Então, falta de UTI não é de hoje não.
A falta do ITU é um problema estrutural. A preocupação do governo, eu tenho quase certeza disso, que muitos desses governantes não é com os mortos, é com o caos social, o perigo social de revolta que pode gerar a ausência de leitos, né? Por isso que eles dizem, os hospitais não vão dar conta. Então a preocupação é dos hospitais não dar conta. Se os hospitais dessem conta, poderia morrer esse tanto de gente. Então essa que é a questão, né? Então eu tenho ouvido muita gente falando assim, depois dessa pandemia, o mundo vai ser um mundo melhor, as pessoas serão melhores. Eu não penso assim não. Depende, na verdade, né? Já tivemos peste negra na Idade Média, tivemos duas grandes guerras mundiais, né? Tivemos a Guerra Fria, o ataque às torres dos Estados Unidos, várias catástrofes naturais, de tsunami, né? Várias catástrofes naturais, catástrofes provocadas pelo próprio ser humano. E o ser humano não se tornou necessariamente um ser humano melhor. Para se tornar um ser humano melhor, uma sociedade melhor, isso é resultado da luta de que assim deseja um mundo onde caibam vários outros mundos. Um mundo que tenha equidade, que tenha igualdade, respeitando as diferenças sexuais, as diferenças étnicas, as diferenças religiosas. Um mundo onde caibam vários mundos. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler um pouco essa carta do movimento zapatista. Diante da ausência dos maus governos, chamamos todos no mundo a tomar as necessárias medidas sanitárias que, com bases científicas, permitam seguir adiante com a vida perante essa pandemia. Aí eles dizem aqui no final que somente essa união de todos e não pararmos a luta é que nos fará uma sociedade melhor. Chamamos a não perder contato humano, mas mudar temporariamente as formas de conhecer. A palavra e o ouvido, o coração tem muitos caminhos, muitas maneiras, muitos calendários e muitas geografias a encontrar. E se essa luta pela vida pode ser uma delas, será essa luta que faremos agora. É essa luta que nós vamos fazer, mas não podemos deixar de pensar que existe um culpado de fundo, tanto da pandemia como dessas mortes. São os maus governos, aquilo que alguns chamam de biopolítica, necropolítica, ou biopoder, ou necropoder, bionecropoder, o poder que alguns têm sobre a vida e a morte de outros. Nós, povos originários, vamos enfrentar, como já estamos enfrentando, como há mais de 500 anos enfrentamos essas pandemias, essas doenças e essas maldades provocadas por aqueles que só pensam na natureza como uma mercadoria. Nós somos a terra, nunca fomos donos, nós somos a própria terra. Ao ele, a ente, e por fim gostaria de cantar assim. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as araras voar. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Não podemos destruir as coisas da nossa natureza. Ao ele, a ente, cuide-se todos e vamos seguir na luta. Ao ele.